Boa, boa, boa. E aí, pessoal? Onde vocês estão também tá fazendo um frio de lascar? Hum? Aqui tá assim, ó. Eu tô com 3 blusas, trabalhando de mantinha. Ser humano que parece uma senhora trabalhando com uma mantinha aqui, ó. Mas vamos que vamos, né? O importante é o negócio render. Esperar só mais um pouquinho. Hoje eu vim responder perguntas ao vivo. É mais legal assim, né? Por aí, ó, já vou deixar falado. Se tem alguma dúvida com relação a medo, a um medo que você tenha, um medo que você sabe que alguém que você conhece tem, né? Porque tem gente que não gosta de falar que tem medo, né? Então, tem algumas pessoas que não, elas preferem falar assim, não, porque eu conheço uma pessoa que ela tem um medo assim, então eu queria saber como ajudar ela, tá? Então fica tranquilo, se você conhece alguém que tem um medo que você quer ajudar essa pessoa, pode perguntar também, tá tudo bem, a gente responde mesmo assim, tá? Mas é uma coisa que eu venho trabalhando muito, e vocês também vão me ajudar com isso, é ajudar as pessoas, e você mesmo, tá? Que tá vendo agora essa live, aqui tá ao vivo comigo, é você entender que tá tudo bem ter medo. Não faz você ser menos capaz, não faz você ser menos importante, não faz você ser menos absolutamente nada. É extremamente normal, tá? Você ter medo. É extremamente normal você se sentir inseguro, insegura, tá? Você não é o único, você não é a única que se sente assim. Professor José Luiz, meu queridíssimo papai Smurf está presente. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Mas vamos lá. O que eu vim compartilhar hoje é o seguinte. Eu recebi umas perguntas muito interessantes ontem e hoje. Oi, Rafa, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Bom te ter aqui. Eu recebi umas perguntas muito interessantes essa semana na minha caixinha de perguntas e eu resolvi comentar algumas, responder outras que eu ainda não tive tempo de responder, tá? Porque não sei se vocês perceberam, eu não consigo responder simplesmente em um stories, eu tenho que responder em vários e aquilo não dá nada para responder, então falei, deixa eu compartilhar, fazer uma live que aí eu consigo responder a todo mundo que me mandou essas perguntas, tá? Então vamos lá, que é para ser um negócio bem dinâmico, bem rápido aqui, só para pontuar essas coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, foi a questão de você não conseguir falar não, né? Tem muita gente que tem medo de falar não, não sabe falar não, e por mais que se foda pra caralho, ela não fala não. Ela entende o que não tá funcionando, ela sabe que ela não deve assumir determinados compromissos e mesmo assim ela não consegue falar não. Né? E no caso que me chamaram essa semana, foi inclusive uma pessoa que ela é manipulada, digamos assim, né? Usa uma criança para fazer com que ela realmente não consiga falar não. E nesse ponto, em casos como esse, tem algumas coisas que a gente realmente precisa prestar muita atenção, tá? Porque o seu medo de não conseguir falar não, o seu medo de falar não, melhor dizendo, ele está muito relacionado com a forma como a gente cresce, né? Com a forma como a gente é direcionado durante toda a nossa juventude, onde a gente não deve falar não para as pessoas que a gente ama. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, adolescente, é muito difícil para a gente se posicionar porque a criação que a gente teve normalmente, né? Vou falar de forma genérica, mas normalmente os nossos pais, eles não abriam pra gente a possibilidade da gente se posicionar, da gente falar que sim ou que não, né? Quando a gente falava não, era uma coisa muito inaceitável, era motivo de briga, era motivo de bronca. Então, é muito difícil. Pensa, você cresce condicionado a falar sim,
Porque toda vez que te pedem alguma coisa, te falam alguma coisa, você tem que falar sim. Porque se você falar não, ou você apanha ou você toma bronca. Como que vira uma chavinha na cabeça da pessoa quando ela vira adulta, que ela tem o direito de falar sim ou não, dependendo das circunstâncias? Muita gente não consegue, tá? Então, se você tem essa dificuldade, entenda. É uma questão, isso está relacionado com a forma como você foi criado, tá? Porém, e uma coisa que eu gosto muito de dar um porém bem grande, tá? É um porém bem grande e bem importante, então presta atenção nisso. Não importa que você tenha sido criado dessa forma, isso não determina como você vai viver agora, daqui para frente, tá? Se até hoje você teve dificuldade de falar não para alguma coisa, ou para alguém, ou para várias coisas, isso não quer dizer que você agora, a partir de agora, você não vai tomar consciência que você tem esse poder, que você tem essa opção, tá? E começar, mesmo que em passos bem pequenininhos, mas começar a implementar isso na sua vida. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, manda um coraçãozinho, faz um comentário, tá? Porque muita gente fala assim, não, mas eu cresci desse jeito, eu sou desse jeito, eu penso dessa forma. E, cara, isso não te define. A forma como você foi criado mostra só os tijolos que fazem parte da construção da tua personalidade. Mas isso não quer dizer que você não pode hoje buscar tijolo numa outra fonte e conseguir construir uma casa diferente, uma parede diferente, tá? Não quer dizer que o fato de você ter crescido dentro de um contexto como esse, que você não pode criar um contexto diferente para os teus filhos, certo? Faz sentido isso? Tá? E uma coisa muito importante que eu pontuei, principalmente para essa pergunta que foi feita com relação a usarem uma criança para você não falar não para ela, né? Porque muita gente cresce com esse sentimento. Hoje a gente tem aí uma galera, né, digamos assim, da minha faixa etária aí, entre os 30 e 45 anos, que hoje a gente tem uma consciência sobre, nossos pais fizeram assim com a gente, então a gente tenta fazer diferente com os nossos filhos. Só que existe uma hiper cautela sobre como lidar com as crianças hoje, né? Não pode falar não, ou não pode criar limitações. As pessoas ficam confusas sobre como colocar limites, tá? E uma coisa eu falo, é diferente você sentar a chinela numa criança e você simplesmente falar não. E muita gente tem medo de falar não. Existe até uma linha pedagógica. Eu não posso nem falar que é uma linha pedagógica, tá, gente? Me desculpa, considere isso que eu acabei de falar. Mas existe aí uma linha aí de criação, digamos assim, onde as pessoas elas não falam não para os filhos. Elas buscam falar de outra forma, para não falar não. Tá? Só que qual que é a questão de você adotar esse tipo de conduta? Cara, já parou pra pensar que o teu filho vai sair uma hora de casa, ele vai lidar com o mundo exterior e o mundo exterior vai socar um monte de não na cara dele? Já parou pra pensar neste pequeno detalhe? Nesta pequena parte da equação? O teu filho, ele não vai crescer eternamente, ele não vai viver eternamente dentro de casa. Então, minha opinião como mãe, como profissional somos responsáveis pela formação e preparação dessas crianças para lidar com o mundo externo. A gente não tem que criar uma bolha, a gente tem que preparar eles, explicar o porquê das coisas. Porque não adianta nada dentro de casa você não falar não para ele, aí ele põe o pezinho fora de casa, ele toma vários nãos em sequência. Ele não tem preparo emocional para lidar com aquilo. Já parou para pensar nesse ponto, né? É muito mais importante você falar o porquê daquele não do que você não falar o não. E lógico, né? Não pode subir na cadeira, porque você vai cair. Não, eu não posso fazer isso agora porque eu assumi um compromisso, eu preciso cumprir o meu compromisso, né? Não, eu não
consigo atender, não consigo comprar esse brinquedo agora porque eu não tenho, neste exato momento eu não tenho condições. Existem outras formas da gente se comunicar, né? Eu não gosto de extremos porque a gente sempre peca quando a gente puxa o cobertor demais para um lado, o outro lado fica descoberto. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente adota extremos para algumas questões, porque nunca nenhum extremo vai ser positivo, tá? Isso para qualquer coisa da nossa vida, certo? Isso é uma coisa. E aí, o que eu pontuei até para a pessoa que me perguntou, ela fez essa pergunta com relação dele ter medo de falar não, principalmente porque é uma criança que acaba sendo envolvida nesse processo, né, nesse contexto. E vamos refletir. Quando você usa uma criança para conseguir alguma coisa e você não fala não, porque é justamente a criança que está ali, né, sendo o mensageiro da situação, você já parou para pensar que você prova para aquela criança que esse tipo de manipulação também funciona? Porque ela vai ter registro de tudo que ela tá vivendo. Ela vai ter registro, e hoje talvez ela não entenda, mas lá na frente ela vai juntar os pontinhos. Ela vai falar, poxa, acontecia isso, aí eu ia pedir, e aí ele não negava, porque era eu que estava pedindo. Ah, então quer dizer que se eu quiser alguma coisa, eu em vez de eu fazer isso, você entendeu? Então, mais importante do que você ter clareza de que falar não é uma coisa que você precisa, tá? Por N razões, por uma questão de posicionamento, por uma questão de você ter autorrespeito, por uma questão de você conseguir se posicionar frente às pessoas com quem você se relaciona, né? Com relação a você priorizar e respeitar aquilo que você está colocando como objetivo na sua vida. Enfim, tem N questões, tá? Quando está envolvida uma criança, primeiro você tem que falar não quando não pode, realmente, e explicar para a criança por que não pode e para mostrar para ela que não é porque é uma criança que está sendo usada nesse contexto que esse tipo de situação, que esse tipo de manipulação funciona, tá? Porque a gente sempre é exemplo para criança, sempre, 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 sempre. E aí a diferença é, você vai ser um exemplo do que seguir, né? Você vai ser um exemplo do que fazer ou um exemplo do que não fazer. Certo? Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Comenta, fiquem à vontade. Pois é, mães e filhos, são aspectos, são nuances, né? São pontos de vista que às vezes fogem um pouco, né? Da observância do pessoal, mas eu acho importante pontuar, né? Eu acho que eu posso falar um pouquinho, porque com 4 filhos nas costas a gente passa por algumas experiências e a gente bate um pouco a cabeça. O primeiro sempre é diferente do quarto, né? E a gente vai aprimorando a arte do que é criar um filho. Mas tem também essas questões de como a gente vai preparar essas crianças para o futuro, né? Às vezes é muito mais simples a gente ver ali uma situação e a gente lidar com os nossos medos de uma forma muito limitada. A gente tem que lembrar que as pessoas que estão ao nosso redor, elas observam tudo que a gente faz e elas gravam tudo aquilo, principalmente os nossos filhos, para quem a gente acaba sendo exemplo. E muito mais exemplo através das nossas condutas do que através do que a gente fala. Pode ter certeza disso, absoluta, tá? Isso é uma coisa, tá? Então, fez sentido para vocês essa questão do medo de falar não? Tá? O medo de falar não, ele está muito relacionado a a necessidade da gente ter aprovação, da gente não gerar conflito, da gente não se afastar da nossa tribo, da gente não se desconectar dos nossos pares, das pessoas que a gente ama, né? Então é muito difícil, principalmente porque a gente não é educado, né? A gente não tem essa permissão quando a gente é criança. A gente escuta muito não. Ao mesmo tempo, a gente não pode falar não. A criança, quando ela fala não, normalmente os pais ficam: você falou não pra mim, né? Não pode, né? Não quero tomar banho, não quero comer, não quero dormir, não, 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 não. E a criança vai sendo limitada. E quando ela cresce, ela não consegue mudar essa chavinha com tanta facilidade, tá? Mas é um medo mais comum do que muita gente imagina. Muita gente se acha, digamos que incapaz, impotente, fraco, porque não consegue falar não. Mas é um erro
é um medo, desculpa, é um medo extremamente comum, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos embora. Outra pergunta que eu achei extremamente interessante e eu acho super válido da gente estar conversando sobre, tá? Foi a questão do sou introspectivo. Então, a introspecção é uma forma, é uma nuance, né? É uma forma de medo de se relacionar? Sim. A introspecção ela é relacionada a um momento da tua vida, um momento da tua formação como pessoa dentro da barriga da tua mãe, tá? Que em algum momento, de alguma forma, você sentiu que era perigoso você se expressar, que o mundo era um lugar ameaçador, tá? Às vezes, existem relatos aí de crianças, né, que quando estão na barriga da mãe, elas são muito agitadas. E aí, por exemplo, tem um caso que a gente estudou há bons anos atrás. A criança, ela ficava brincando, ela ficava manipulando ali a placenta através da bolsa a bolsa do líquido amniótico. Ela ficava ali puxando, né, brincando, passando a mão na placenta. Até que em um determinado momento teve um pequeno descolamento da placenta. E aí a mãe teve que sair correndo, enfim, foi pro hospital, né? E aí teve toda aquela conversa, aquela troca de informações falando, não, é porque com descolamento da placenta, a mãe fica em uma situação de risco, a criança também, então tem que ficar em repouso, tudo mais. A criança, dentro da barriga da mãe, ela não tem uma percepção clara. Boa noite, Flávio, tudo bom? Seja bem-vindo! A criança, quando ela está dentro da barriga da mãe, ela não tem uma percepção cognitiva do que está acontecendo. Ela não compreende as palavras que estão sendo faladas. Ela simplesmente sente o ambiente, né? E claramente ela sentiu de alguma forma que o fato dela ter esse contato causou um risco à vida dela. Tá? Isso é um exemplo muito específico, um caso muito pontual. Mas o que isso traz ali de exemplo, né? Que a criança, ela tem um sentimento, ela tem uma percepção do mundo, mesmo dentro da barriga da mãe. E cada pessoa, cada um de nós já traz dentro do DNA, dentro das nossas células, a gente tem memória, tá? A gente tem memória de experiências, de sentimentos que ficam gravados no nosso DNA. Então isso faz com que nós respondamos a determinadas situações de uma determinada maneira. É por isso que tem crianças que são extremamente descoladas, né, desligadas quando a mãe se afasta, e outras que entram em pânico, dentro da mesma situação, dentro do mesmo contexto, mas ela entra em pânico. Por quê? Porque ela não, a essência dela não sabe lidar, não lida muito bem com o afastamento da mãe, tá? Então o que acontece? Dentro da barriga da mãe, em algum momento, por alguma razão, você pode ter se sentido ameaçado, tá? Então, a tua mente se programa de uma forma para que você não se sinta ameaçado novamente, te tornando uma pessoa introspectiva. Então, eu tenho certeza que você é uma pessoa extremamente criativa, você é uma pessoa extremamente racional. Mas você, assim, quando você entra na sua cabeça, você fica dentro da sua cabeça, você tem um mundo paralelo dentro da tua cabeça, né? É como se dentro da sua cabeça você pudesse ser e fazer absolutamente tudo que você gostaria, certo? Aí você para pensar o seguinte: por que você vai se dispor a tentar se relacionar com as pessoas, sendo que as pessoas são tão complexas, sendo que se relacionar é uma ciência tão desafiadora, né? Onde você não tem controle sobre a conduta das outras pessoas, sobre o que as pessoas vão falar, se você dentro da sua cabeça vive tão bem. Não é assim? Então, acaba sendo, uma programação, é um traço de caráter predominante,
tá? Eu tô falando isso muito por cima, levando em consideração a sua pergunta, mas pessoas que são introspectivas, elas têm medo de se relacionar, porque nesse período dentro da barriga da mãe, elas se sentiram ameaçadas de alguma forma, e pelo medo da rejeição, tá? O medo de se relacionar, ele tá diretamente ligado ao medo de ser rejeitado. Então você prefere muito mais ficar dentro da tua cabeça do que tentar se relacionar com o mundo exterior, porque o mundo exterior é um mundo você não consegue controlar, você não consegue saber da onde vem uma pedrada. Então você prefere se proteger, né, se isolando dentro do seu mundo, tá? Mas você precisa buscar formas de você conseguir se expor, você conseguir encontrar pontos de segurança internos para você conseguir se expor e se conectar com as pessoas, porque se relacionar é extremamente importante, tá? Por mais que seja extremamente confortável você estar dentro da sua cabeça, você precisa se relacionar, você precisa fazer essa troca, porque somos seres de comunidade, de ecossistema, tá? Por mais que você prefira, né? Busque pessoas que também preferem ficar dentro das suas cavernas, mas que vocês possam andar juntos, compartilhar experiências, tá? Para que você possa crescer, que você possa se desenvolver, que você possa evoluir, tá bom? Se isolar nunca é a melhor solução, tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, a introspecção ela tem ligação direta com o medo de se relacionar, beleza? Fez sentido aqui até agora, pessoal? Podem comentar, mandem coraçõezinhos, que é para o Insta entender que esse conteúdo faz diferença, que é importante para as pessoas, tá? Lidar com o medo é um assunto que não é muito difundido, não é muito, digamos que as pessoas não investem muito nisso porque as pessoas preferem não falar, elas preferem não admitir que elas têm medo, né? E eu até vou aproveitar esta oportunidade para compartilhar medos que eu tenho, para mostrar que não importa que eu seja especialista, eu tenho medo também, tá? A diferença é que eu sei como, digamos que pegar esse medo, colocar ele no devido lugar e conviver com ele e fazer as coisas apesar dele, tá? Exatamente. Ninguém vive só, é isso mesmo, Flávio. A gente precisa. O ser humano, ele precisa de outro ser humano perto, de outros seres humanos perto, tá? Tanto que se vocês olharem na natureza, nós somos os únicos onde os filhotes demoram até 5 anos para conseguirem viver de forma independente. Somos os únicos, tá? Então, isso já mostra a nossa essência de necessidade de ecossistema. Beleza? Vamos lá. Tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante. E, na verdade, não foi nenhuma pergunta, foi uma frase, né? E eu respondi nos stories hoje, mas eu acho que é extremamente valioso a gente reforçar a resposta que eu dei para essa pergunta, tá? Porque é um medo que sempre me assolou, tá? Fala, Diego, boa noite, tudo bom? Vamos lá. A Bela tá falando, medo não pode ser um cartão que não te deixa ser, sem dúvida nenhuma. Mas sabe, Bela, a questão é que existem milhares, se não centenas de milhares de pessoas que elas optam em sobreviver só para não ter que lidar com aquele medo. Porque é difícil demais, porque ela acha que ela não é capaz, tá? E aqui a premissa do meu trabalho é justamente mostrar que assim, você, dentro da sua cabecinha, você tem exatamente tudo que você precisa para conseguir lidar com esse medo, entender da onde ele está vindo, para você conseguir colocar ele no devido lugar e fazer com que ele pare de fuder a tua vida. Ponto. Simples assim, tá? Não é como construir um avião, não é complexo dessa forma, tá? Só exige um pouquinho de determinação, paciência e coragem. E é nesse ponto que muita gente espana, é na falta de coragem. Mas vamos embora.
Falando sobre a última pergunta que eu quero compartilhar aqui, que eu achei muito interessante dessa semana. Medo de dar conta. Alguém aqui tem medo de não dar conta? Comenta pra mim. Quem tá aqui ao vivo, fala pra mim. Tem alguém que tem medo de não dar conta de alguma coisa? Exato, é o poder de co-criar a própria história. É isso aí. Sabe? Enquanto vocês vão respondendo, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu cresci numa família, eu sou descendente de oriental, para quem ainda não percebeu. Informações breaking news, né? Eu sou descendente de oriental, de japoneses. E a minha família, eu sou a caçula de 5 irmãos. Sendo que são 4 mulheres e um homem, tá? Minha mãe, eu cresci com a minha mãe falando que as mulheres da nossa família são todas amaldiçoadas. Porque realmente tiveram muitas coisas muito pesadas no passado, enfim. Minha mãe também nunca foi feliz no amor. Então, ela colocou na cabeça dela que as mulheres da nossa família são amaldiçoadas. Nós só somos felizes no trabalho, que homem não presta, né? Que homem é um peso morto, que só serve para sugar e não contribui com nada. E aí o que acontece? Dentro de mim, aquilo nunca fez sentido. Dentro de mim, cada vez que ela falava, você não tem que confiar em homem, você não pode confiar em homem, porque o homem só faz mal, porque homem isso, porque homem aquilo. Aquilo me feria tanto, me irritava de tal forma, eu falava, cara, não é assim. Só que aí o que aconteceu? Eu cresci tão presa, que com 13 anos de idade, eu não podia sair, eu não tinha amigas, eu não podia ter amigos, porque ninguém era bom o suficiente para andar junto comigo. Esse era o medo da minha mãe, era o de compartilhar, me compartilhar com outras pessoas e talvez as outras pessoas trazerem uma outra perspectiva de vida. Então, assim, eu vivia da escola para casa, de casa para escola. E aí, como foi a forma que eu encontrei de me libertar desse mundo, dessa caixinha onde eu vivia, dessa redoma de vidro? Eu resolvi namorar. Porque se eu namorasse, eu teria liberdade, né, pra fazer outras coisas. Minha mãe deixaria eu sair com outra pessoa. Porque aí uma pessoa que ela confiasse. E aí acabou que foi quando eu me relacionei com meu primeiro marido, né? Depois de 4 meses de namoro eu engravidei a primeira vez, então fui mãe com 14 anos de idade. Só que acabou que esse relacionamento se tornou um relacionamento tóxico e abusivo. Então, para conectar os pontos. Eu cresci com a minha mãe falando que homem não presta, que homem só suga, que homem só faz mal, que homem não agrega. E o meu primeiro marido foi um abusador. Era o cenário perfeito para criar uma programação de que tudo aquilo que minha mãe falou é verdade e nunca mais me abrir para um outro relacionamento. Eu, basicamente, eu e minha mãe, a gente trabalhou juntas para exatamente co-criar uma pessoa, atrair uma pessoa que faria com que tudo aquilo que ela falava se provasse verdade. Vocês tinham que ver a cara dela quando eu me separei desse homem. Ela ficou indignada. Por quê? Porque aí vinha um outro medo. É o medo de eu ficar sozinha, solteira, com 3 filhos nas costas. Que eu me separei 8 anos depois. Quando eu me consegui separar, eu já tinha 3 filhos com ele. Isso é uma longa história, isso rende aí várias outras lives, tá? Mas, longa história curta, ela ficou indignada, porque na cabeça dela, o mais seguro era eu continuar casada, porque pelo menos isso, eu estaria com alguém do meu lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu quero dizer trazendo isso? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem alguns medos, porque eles podem, se a gente não trabalhar, se a gente não tiver clareza de como a gente se sente, das coisas que a gente quer para nossa vida, cara, ele vai dominar a tua vida. Ele vai dominar a tua vida. Quantas mulheres, me fala, você que tá aqui ao vivo comigo, fala pra mim,
Quantas mulheres você conhece que falam assim, homem não presta. Casei, separei, foi uma merda. Não vou tentar de novo que vai ser a mesma bosta. Já tentei namorar de novo, só me desiludi. Não tem homem que presta. Homem que presta tá casado ou então é viado. Não é assim que falam? É assim. O que eu mais vejo são as pessoas abrindo mão de viver por medo de tentar, por medo de mudar. E eu falo, quando algumas pessoas durante a minha vida, né, falaram assim que eu pareço uma cobra, porque eu vou me machucando e eu vou deixando as peles para trás. E é bem isso mesmo. É bem isso mesmo, a gente tem que se renovar. Não tá bom? Para, analisa, faz um overview do que tá acontecendo na sua vida para tá uma bosta. E troca e muda e, sabe, renova. Vai dar medo? Vai dar medo, mas vamos lá, vamos trabalhar em cima desse medo. Vamos lá. Quando entendermos nitidamente esse poder e usarmos somente para positividade, acabou. É isso aí. Já era qualquer medo de dar errado. É a partir do momento que a gente entender que a gente, ser humano, nessa terra divina e linda que a gente vive, só tem controle sobre 3 coisas. Sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente fala. A gente não controla nem isso e quer controlar o resto. É muita, assim, é muita imaturidade. A gente não consegue controlar como a gente se sente frente às coisas que acontecem. A gente não consegue pensar, a gente não consegue controlar o nosso pensamento, né? Síndrome do pensamento acelerado, como diz Augusto Cury. A gente vive louco da vida, a gente vive insano tentando controlar tudo que está ao nosso redor. E as 3 coisas, as únicas 3 coisas que a gente consegue controlar, a gente não consegue, que a gente pode controlar, a gente não consegue. Na verdade, a gente nem tenta, né? Porque as pessoas começam a falar assim, não, mas é muito difícil controlar os meus pensamentos. Quando eu vou ver, eu já tô pensando lá naquele problema. Cara, e você tá querendo controlar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Vamos conversar que nem gente grande, né? Vamos. Só que precisa, né? Precisa ter um pouquinho mais de coragem para isso. Certo? Mas isso é pra um outro momento. Vamos lá. Casei, foi uma merda, casei de novo, sou super feliz. É isso aí. É isso aí. E é desses exemplos que o mundo é feito. Só que aí a gente tem que falar, a gente tem que ter consciência do seguinte, né? Rede Globo tá aí, SBT tá aí, TV aberta tá aí, pra quê? Pra mostrar pra galera, né? Tanto de mazela que o mundo é feito. Então é difícil a gente equilibrar. A gente hoje trabalha para isso, né? A gente que tá no digital, a gente faz, o nosso foco é fazer com que mais pessoas elas entendam que o mundo não é feito só de notícia ruim. Só que para fazer a conta aí, estatisticamente falando, quantas histórias de renovação, de superação você escuta comparado à quantidade de notícia trágica que você pode ter acesso, né? Eu falo pode ter acesso porque é uma escolha tua entrar nesses canais ou não, por dia, por minuto. Então, as pessoas são bombardeadas com coisas muito mais negativas do que com as positivas. Então, a gente tem que começar a divulgar, a compartilhar essas coisas, esses casos de superação, casos de, né, onde você foi determinado e você conseguiu alcançar um objetivo que todo mundo falava que não era possível. Eu sou dessas, tá? A pessoa fala pra mim que não é possível, eu vou lá e provo que ele é. Vamos lá, as 3 coisas que a gente consegue controlar é como a gente pensa, é como a gente se sente e como a gente fala, como a gente se comunica. Uma coisa é resultado da outra, né? Inevitavelmente falando, mas é como a gente pensa, como a gente sente, o que a gente fala, tá? E isso a gente pode falar numa outra live, logo mais, que tem muita coisa aí dentro só desses 3 itens que a gente consegue controlar, tem muita coisa, muita coisa. Beleza? Conseguiu pegar?
Vamos lá. 90% das mulheres falam que homem não presta. Tô aqui para mostrar que nós prestamos sim. É isso aí, Flávio. Mas é os poucos que, né, podem falar que agem de forma correta, tudo mais. Tem que falar. E tem que falar com a boca cheia, encher o peito para falar. E isso não é não ser modesto, muito pelo contrário, é dar exemplo. E é dar exemplo nas condutas, nas atitudes, beleza? Porque às vezes a gente fica assim, não, mas eu sou tão diferente do resto, eu vou ficar quietinho aqui para não chamar atenção. Não, tem que chamar atenção sim. Tem que falar para todo mundo que é diferente sim, para as pessoas entenderem que não é difícil e não é feio ser diferente. E vocês vão escutar muito eu falando isso daí. Assisto Nickelodeon o dia inteiro. Pois é, meu amor, eu sei muito bem como é que é isso, porque quando eu não tô em treinamento e mentoria ou dando treinamento, eu tô escutando Peppa. Então eu já sei quase que todos os diálogos da Peppa. Tá tudo bem, eu sei muito bem como é que é. E eu tenho certeza que é muito mais saudável do que o que o povo costuma assistir por aí. Mas vamos lá. Novela também. Relacionamentos utópicos e nocivos. É o exemplo que toda mulher não precisa ter. Mas vamos lá. Voltando ao ponto para a gente poder encerrar daqui dentro do... Medo de não dar conta. Alguém que tá aqui ao vivo tem medo de não dar conta? Cara, eu vou falar. Quando eu me casei com o Sérgio, a gente se mudou, né? Que a gente foi morar junto, foi em começo de 2012, se não me engano, tá? Depois eu corrijo se eu estiver errando, mas assim, eu não sou daquelas que guarda data de casamento, data de namoro, não, esquece, tá? Então, eu lembro que eu acho que foi em começo de 2012, mas ponto é, nessa época eu ainda pensava que era importante eu mostrar que eu, como mulher, daria conta de cuidar dos filhos, de cuidar da casa e trabalhar. Né? Tudo bem que nessa época eu já trabalhava junto com o Sérgio, a gente sempre trabalhou junto, então ele sabia da dinâmica e tudo mais, mas enfim, a gente se mudou. E eu, literalmente, gente, eu surtava os finais de semana, eu surtava. Mas sabe o que é surtar real? Por quê? Porque eu, dentro da minha cabeça, se de sábado eu não conseguisse limpar a casa inteira, lavar toda a roupa e deixar tudo arrumado para domingo eu poder trabalhar mais um pouco, e na época a gente tinha uma imobiliária, então às vezes de domingo a gente trabalhava. E durante a semana eu não consegui ter ali minha rotina de trabalho e tudo mais, eu não era boa o suficiente. Eu tinha medo de eu não conseguir dar conta das coisas e deixava de fazer muita coisa porque eu achava que essas tarefas eram minha obrigação, tá? Eu acho que eu tenho esse medo meio escondido. Quer dar certo, mas só ao mesmo tempo medo de dar certo e não dar conta. É isso mesmo. Imagina! Depois eu vou deixar lá no YouTube, tá bom? Aí você termina de acompanhar. Beijo por acompanhar até aqui. E aí o que que acontece? A gente deixa de fazer um monte de coisa que realmente vai trazer resultado, tá? Coisas que vão te aproximar dos teus objetivos, coisas que vão, cara, que vão trazer dinheiro. Esses dias atrás, uns tempos atrás, eu ouvi minha amiga a Priscila Martos falando: chão limpo não paga boleto. Cara, não que hoje eu me preocupe com isso, tá? E também não quer dizer que eu sou uma porca e relaxada, não. Mas limpar o chão hoje, tipo, não é prioridade, não tá no top 5 da minha lista de prioridades. Não tá. A gente se organiza, a gente limpa a casa aqui em família, tudo mais, mas, cara, antigamente era uma coisa assim, absurda de surtado. Por quê? Porque as pessoas colocam na nossa cabeça de que a mulher, principalmente, ela precisa dar conta do trabalho de casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido e trabalhar. Ah, porque se você não faz isso, não, a mulher moderna,
nada contra tudo isso. A mulher é multitarefa, a mulher é isso, a mulher é maravilhosa, a mulher ela consegue, a mulher. Aí, eu vou ser muito sincera. Se alguém vira e fala um negócio desse perto de mim, eu mando a pessoa se fuder. Sabe por quê? Tem que dar conta de tudo, caralho. Quem falou um negócio desse? Você tá louco? Tem um monte de coisa, tem um monte de coisas que são realmente nosso dever. Aí cada pessoa sabe o que é seu respectivo dever. Não cabe a mãe falar que é dever fazer tal coisa, não cabe o marido falar que é dever fazer tal coisa. Cara, você tem que entender que você vai dar conta de fazer aquilo que faz sentido na tua vida. Por exemplo, eu sou empresária, tenho um bebê pequeno, tenho mais 2 filhos aqui que já tem idade mais avançada. O Augusto tem 22, 21 e o Cássio tem 15. Divido meu tempo ficando com o bebê, trabalhando e cuido da casa. Oi, Neide, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Mania de limpeza absurda. Eu sei bem como é que é isso, mãe também. Então, o que acontece? A gente fica ouvindo tanto a mulher isso, o homem aquilo, a mulher isso, o homem aquilo, não, porque é o pai, porque é a mãe. Gente, fiquem surdos pro que as pessoas falam, por favor. O medo de não dar conta. Primeiro, você tem que perceber se esse medo de não dar conta está relacionado com o fato de você querer se destacar. E aí você, tipo, eu não quero perder o meu status, né? A minha visibilidade, o reconhecimento e o respeito das pessoas, então eu preciso dar conta disso tudo. Ou se é por uma questão de você querer atender às expectativas alheias, tipo, minha mãe fala que eu só vou ser uma boa mãe se eu fizer tudo isso. Entenda, gente. Com todo amor e respeito a todo mundo que você tem ao seu redor. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para sua vida. Para mim, não faz sentido eu gastar minhas horas limpando a casa. Minha hora é muito mais cara do que o tempo que eu vou gastar limpando o chão. Não desmerecendo ninguém. Mas o que eu consigo fazer em 1 hora vale muito mais do que eu gastar limpando o chão. Faço isso? Faço sim, mas pode ter certeza, eu não deixo de atender uma pessoa, eu não deixo de fazer uma reunião de negócios por conta disso. Então, a gente precisa ter muito claro quais são os nossos objetivos. Qual que é o seu papel dentro da casa? Qual que é o seu papel dentro dos negócios? Qual que é o seu papel dentro do contexto onde você está inserido? Para então você ter clareza do que você precisa fazer, qual que é teu papel. Aí, pode ter certeza, esse medo vai ficar desse tamanho. Sabe por quê? Porque se você se atém a fazer exatamente aquilo que você só consegue fazer, que é extremamente seu, que é extremamente a tua cara, que é extremamente o teu dever, você não vai estar preocupado se você vai dar conta ou não, porque você vai fazer assim, ó. Faz sentido? Fala pra mim, pessoal. É isso. Não tem segredo. Não tem aquela coisa assim, não, porque eu preciso dar conta de fazer É que nem falar que você só vai ficar milionário acordando às 5 da manhã tomando banho de contraste. Não é assim, gente. Lamento informar, mas a regra do jogo não é simples assim. Tá? Então, vamos trabalhar. A gente tem muitas coisas que a gente pode conversar para falar, para te ajudar a lidar com esses desafios, que eu sei que não são desafios fáceis de resolver, tá? São situações muito simples, são situações corriqueiras, mas se fosse fácil de você lidar, eu tenho certeza que você já teria lidado. A questão é que você não está conseguindo, você não está sabendo só ligar os pontos, entender como que você pode
trabalhar isso melhor, como você pode clarear tudo isso melhor, tá? Porque é assim que você vai conseguir tirar o peso das coisas que as pessoas falam. E uma coisa eu falo, da boca das pessoas sai qualquer coisa. O que entra no teu ouvido, aí o filtro é seu. A responsabilidade de filtrar é sua. Faz sentido? Então vamos dormir com essa? Vamos parar de deixar tudo que as pessoas, tá? Todo mundo que tá fora aqui, ó. Tô falando só de você, tá? Tudo que as pessoas que estão ao seu redor falam, para de deixar tudo entrar nos seus ouvidos. Começa a filtrar. E se isso não é uma coisa simples, começa a fazer um pouquinho por dia. Você vai começar a perceber a diferença. Tudo bem? Gente, vocês não têm noção de como eu fico feliz de fazer live aqui com vocês. É bom demais, gente. É bom demais. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar a live, vou gravar ela, vou salvar ela, vou compartilhar no IGTV e também vou jogar lá no YouTube, tá bom? E se você pegou pela metade, assiste ela inteira depois, tá? Se você infelizmente teve que sair, você não vai estar ouvindo isso agora, mas eu espero que você volte. Se você voltou, eu fico extremamente feliz de você ter voltado e ter visto a live até o final, tá bom? Faço esse conteúdo pra você, pra te ajudar. E espero que tenha feito sentido. E se pra você alguma coisa não serviu, mas você sabe que pra alguém que você conhece isso daqui pode fazer sentido, compartilha, ajuda, tá? Porque a pessoa, você melhor do que ninguém sabe como é se libertar de um medo, se libertar de uma forma de pensar que estava te limitando. Então compartilha com quem você ama, tá bom? Você vai estar ajudando muito, muito, tá? Obrigada, pessoal. Feliz demais de estar aqui com vocês. Até amanhã.